Sabe por quê? A maioria das pessoas só deseja e não consegue ter aquilo que deseja? Ou pelo menos fala da sua boca, eu queria ter aquilo, eu queria ter isso, teria um sonho de ter isso. E também outra frase clássica, se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. Se eu tivesse um casamento, seria melhor para mim. Ou se eu não tivesse o meu marido, minha vida seria melhor. Se eu tivesse mais suporte do meu gerente, eu seria o melhor vendedor. Se eu tivesse nascido em outro país, eu não sofreria tanto. E às vezes a gente ouve esse si, sempre condiciona o resultado a um si. O que acontece? Existe uma pirâmide evolutiva. E a base dessa pirâmide é o ser. Isso é a base, isso é a primeira coisa. Às vezes a gente ouve sempre o marido reclamar da mulher, que minha mulher é muito difícil, se ela fosse mais legal, se ela fizesse o que eu quero, eu seria mais legal com ela, eu seria um melhor marido, enfim. Então a gente sempre condiciona o que a gente tem que mudar a um si antes. Quando a gente coloca esse si, a gente anula toda a nossa responsabilidade. Se a minha empresa fosse no lugar X, eu venderia mais. Se meu gerente treinasse mais nós, desse mais suporte, se a empresa pagasse um curso, uma palestra, um treinamento, eu faria. Então, você está colocando assim, a sua vida está na mão dos outros. Se eles fizerem, se o ecossistema todo mudar, você vai conseguir. Na verdade, a nossa vida depende de nós, as nossas mudanças, as nossas conquistas, depende exclusivamente de nós. Eu vou explicar, vocês vão entender que faz todo sentido. Existe uma pirâmide que é construída pela maioria das pessoas, que o topo dessa pirâmide é o ser. Então, essas pessoas, elas querem primeiro de tudo ter. Então, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele carro, quando eu conquistar aquela casa que eu queria comprar, quando eu casar, quando aquela pessoa se interessar por mim, aí eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu não tiver mais problemas. A gente sempre condiciona, então quer dizer, você só vai ser quando todo o sistema mudar. E é totalmente errado, porque você não tem controle sobre as forças externas, você tem controle sobre você. Então, primeira coisa, você tem que ser. E depois do ser, você tem que fazer. E o que é esse fazer? Para mim ter um casamento melhor, eu tenho que ser um marido ou uma esposa melhor. Esquece o outro. Para mim ser o vendedor mais próximo, mais rico, que ganha mais, que tem a melhor comissão, eu tenho que ser. Para mim conquistar reconhecimento, eu tenho que ser. Depois que eu viro perito, eu adquiro conhecimento. Como que eu vou ser? Através de conhecimento. Um livro, uma palestra, você é vendedor, reclama que às vezes não está vendendo bem. Quantos cursos você fez, quantos livros você fez sobre venda, sobre gestão? Você é um gerente, você não entende nada de gestão de pessoas, processos, você não se capacita, você simplesmente parou, se formou, trabalha e para a evolução. Isso está totalmente errado, está totalmente ultrapassado. A nossa evolução só vai parar de aprender, de evoluir, no momento que nós estamos, quando a gente não estiver mais nessa terra. Às vezes as pessoas não entendem isso. O médico se forma em medicina, ele tem que estudar. Porque se ele não estudar, ele vai ser um médico meia boca. Ele tem que estudar a vida inteira, mesmo depois de formado, vai ter que fazer, participar de convenções, palestra, treinamento, ler, estudar, artigos novos, enfim. O vendedor, o administrador, o educador físico, o dentista, todas as opções, todas as profissões têm que estar em constante evolução. Por quê? Essa pirâmide é totalmente invertida pelas pessoas. Quer dizer, depois que aqui é uma pirâmide de um modelo correto e aqui é um modelo errado que as pessoas constroem. Primeiro você tem que ser, depois, com todo o conhecimento que você adquire, você também tem que ter ação, porque não adianta você ter o conhecimento, você buscar, aqui vamos colocar como conhecimento. A própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. E isso, quando colocou na Bíblia que o meu povo perece por falta de conhecimento, não colocou para uma determinada situação, conhecimento de forma geral. E aí então, depois de tudo, ela vai ser, primeiro, conhecimento. O que eu faço com conhecimento? Vou agir, ação. E depois, aí eu vou ter o desfrute. E o que as pessoas querem fazer, a maioria das vezes? Se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele emprego, eu vou ficar muito feliz. As pessoas querem primeiro ter, para depois fazer
e para depois ser. Essa pirâmide, ela não se sustenta. A base dela, ela não sustenta, ela cai. Aqui você está alicerçado. Essa pirâmide aqui, eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena ou algum prêmio, você vê até o Big Brother e Mega Sena, que todo mundo conhece, a maioria dos ganhadores da Mega Sena, se você pegar, pode pegar e colocar no Google, você vai ver que perderam tudo. A maioria, mais de 90%, perderam tudo. Por quê? Eles adquirem uma certa quantidade de dinheiro e não tem uma preparação, não tem uma base, não tem um alicerce. Então o que acontece? Você não tem o alicerce. Imagine que você tem um alicerce fininho, você não tem conhecimento, você não tem sabedoria, você não buscou conhecimento, o alicerce é muito pequeno. E você recebe uma estrutura em cima muito pesada, 10.000 toneladas. Não aguenta, vai cair, essa estrutura vai cair. O cara ganha na Mega Sena e não tem estrutura. Então não adianta vir a pessoa certa na sua mão e você não ter estrutura. Você tem que ter estrutura, você tem que ter pilares fortes, você tem que ter estrutura, porque aí quando você conquistar, aquilo não vai ser um castelo de areia, aquilo vai estar alicerçado. Não adianta você querer um emprego bom para ganhar mais, sendo que você não tem estrutura emocional. Não adianta você, às vezes, querer um casamento, sendo que você não tem estrutura. Vai desmoronar esse castelo. Você quer ter um melhor salário, você quer ganhar mais, mas sempre você fica colocando nas condições dos outros. Se ele fizesse isso por mim, aí eu seria feliz. Se o meu gerente aumentasse o meu salário, eu iria produzir mais, mas como eles não pagam o que eu acho que eu mereço, eu não vou fazer, eu vou fazer só isso. Se eu tivesse aquele carro que eu estou vendo aqui passar na rua, eu seria o homem mais feliz do mundo. Se eu morasse naquela casa, igual fulano de tal mora, eu seria feliz. Isso é totalmente errado e infelizmente a maioria das pessoas pensam, falam e tem esse sentimento dentro de si. O que acontece? Primeiro você precisa estruturar, ter estruturas fortes. Como que você faz estruturas fortes para não desmoronar o teu castelo? Conhecimento, conhecimento terreno e conhecimento celestial. Quando você alia o conhecimento dessa terra, que são pessoas que sabem muito, você vai modelar pessoas que conquistaram, pessoas que têm muita coisa de bom para passar para nós. Com o conhecimento celestial, com a palavra de Deus, você vai formar pilares fortes, aí você vai fazer. E aí sim você vai conseguir manter, você vai ser tudo que você sonha, você pode ser, desde que você trabalhe suas estruturas. Então não fique esperando circunstâncias, para você ser feliz, para você dar o seu primeiro passo. Não fique esperando. Primeiro você tem que ser. E um grande ensinamento do ser, para você ter um ponto de partida, é gratidão. Sabe por quê? Nós temos os mesmos recursos que todas as pessoas. Eu sou único, não tem ninguém igual a eu nesse mundo. Não tem ninguém com as minhas digitais. Então, eu sou a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. E Ele fez eu em uma série limitada, não existe outro Gustavo. Mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, ele não seria idêntico a mim. Então, você tem as mesmas ferramentas, eu tenho as mesmas ferramentas que Henry Ford. Eu tenho as mesmas ferramentas que o Steve Jobs. Eu tenho as mesmas ferramentas que o Bill Gates. Eu tenho as mesmas ferramentas que o Luciano Hang. Eu tenho as mesmas ferramentas, você também. O que acontece? A gente precisa acessar isso, saber utilizar. E como que a gente sabe acessar essa frequência? Como que a gente consegue, romper barreiras? Através do conhecimento. Porque o conhecimento ele é escondido de nós. Na escola e nas faculdades nós não aprendemos sobre isso. A maioria das coisas que eu aprendi na escola nunca eu usei na minha vida. Eu não aprendi na escola inteligência emocional e o que eu mais preciso na minha vida é inteligência emocional. Eu preciso saber disso aqui, isso aqui é a base, é uma base tão simples que isso aqui tinha que ser ensinado na primeira e na segunda série. Você precisa ser, fazer, para depois ter. E a maioria das pessoas, elas querem primeiro ter. Eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir fazer isso. Não adianta você pedir para mim. E as pessoas ficam nessa ignorância, atolado nesse poço de ignorância e não querem se abrir, nessa arrogância. Eu não preciso fazer, eu não preciso ler esse livro. Vai vir com o livro para cima de mim? Pois é.
Minha vida mudou, deu uma mudada de 360 graus quando eu entendi essas coisas simples. Quando eu entendi que eu não sabia nada. Quando eu entendi que eu precisaria modelar pessoas que sabem muito mais que eu. E tem muitas pessoas. E eu faço isso todos os dias, eu modelo. Eu vejo um filme, uma história real. Tem diversos filmes que às vezes eu estava lá no momento ruim e me levantou com histórias reais, superação, de fé, de esperança, mas você quer ver um filme de terror, entendeu? Então, a nossa mente é um HD. E que programas você está colocando dentro dele? Novela da Globo, Big Brother, que tipo de programa você está instalando dentro do seu HD?